Iniciamos a gravação. Então, conseguem me escutar, gente? Sim, alto e claro. Tá bom. High and clear. Ok. Dá um tempo aí, pessoal, chegando para a gente começar a falar, todo mundo junto. Se vocês escutarem um latido, é a minha cachorra, que ela sonha e dá uns latidos. Ela sonha e late, ela fica o tempo inteiro do meu lado, cada aula que eu dou. Tá fazendo sua cachorrinha dormir com a sua aula, hein? Ah, isso não é coisa que se diga para uma professora. Fiquei triste, hein, Kleber? Fiquei triste, hein? Vou anotar aqui. É só a cachorrinha que dorme. Os alunos ficam todos... Pô, eu sou tripilhada, mas a cachorra, ela tá velha, já tem 14 anos, então ela dorme com qualquer coisa. Bom, vamos começar. Eu acho que a gente já tem um quórum legal aqui. Queria ver se eu conseguia melhorar, porque tá gravando pouco. Mais gente chegando. Vou colocar vocês. Mesmo com a senha, eu tenho que admitir vocês na sala. Sou tripilhada, é boa, é? Então tá. Vamos admitir aqui a moça. Agora. Estamos em 13. Por enquanto não ficou ninguém fora da sala. Primeira pergunta aqui. A ideia é o trabalho, tá? Que foi aquele trabalho que vocês fizeram. Eu fiquei impressionada com os erros que vocês cometeram no trabalho. Eu até tenho o trabalho aqui, eu vou tirar uma foto, vou postar lá no grupo do WhatsApp para vocês verem a correção do trabalho. Mas eu achei, assim, a questão que vocês mais erraram. Eu achei que aquela questão 2, por ser uma questão chata, e tinha que calcular, aquilo ali era a Poisson, né? Tinha que calcular porque não tinha na tabela aqueles valores, e davam valores minúsculos, eu achei ali que talvez vocês não quisessem fazer e desistissem. Mas não foi a questão mais errada. A questão que vocês, assim, erraram muito foi a questão 4. Vocês estão com um trabalho aí? Vou abri-lo aqui, o meu. Daí a questão 4, aquilo ali era uma hipergeométrica. Alguns de vocês estão com problema para postar, vocês não sabem postar muito bem ainda, a qualidade da foto é terrível, e vocês botam um arquivo, e daí zipam o arquivo, daí eu tenho que baixar o arquivo para abrir, isso dá uma trabalheira danada, e daí vocês zipam assim, ó, cada questão um arquivo zipado. Por amor de Deus, gente, não façam isso. Dão uma eternidade assim para baixa, tira, organiza cada um, demora pra caramba. O meu eu mando em arquivo doc direto. Claro. E daí entra e eu consigo corrigir e te dar devolutiva. Não é assim que tu recebe? Hã? Não é assim que tu recebe a correção direta em cima do teu arquivo, com um xizinho ou com um vzinho? Sim, exatamente. Claro. Não, Não mando nem PDF, porque daí a senhora não pode editar nada. Mandando em doc. exato. Isso aí. Professora, Essa é a melhor forma de postagem. Fala, Márcio. tá me ouvindo bem? Sim, senhor. Ah, ótimo. Professor, eu queria fazer um pedido, se for possível, antes até mesmo de começar a aula.
É Claro. que eu comecei a assistir os vídeos desde o início do semestre para estudar para a prova, porque eu estava meio por fora do conteúdo. E tem alguns vídeos, professora, que quando alguém fala, a imagem da pessoa fica na frente da senhora e às vezes é um exercício importante, e em alguns fica a tela dividida com várias telas pequenas que não dá para ver muito bem. Não sei se tem alguma configuração no Zoom ou algo que a senhora possa ver nessa questão para fixar só o vídeo da senhora na gravação e não ficar mudando a tela. Quando a pessoa fala, eu não tenho como fazer, tá, Márcio? Quando a pessoa fala, infelizmente, grava a pessoa. Eu não tenho Então, como bloquear isso. Mas os sim, vídeos ou pequenos bloquear eu a estou professora, tentando aqui, eu não sei como fazer isso. ou talvez bloquear todo mundo no mudo enquanto a senhora faz o exercício e depois liberar para pergunta, talvez, então. Mas é que senão ficou bem ruim mesmo de pegar a matéria, professora, ali numas 2 aulas da senhora. Olha só, consegui arrumar a configuração que vai aparecer assim, ó, nessa gravação. Vamos ver agora. Também estou aprendendo, tá, Márcio? Então, tudo é uma coisa que vocês pedem e eu vou fazendo. Agora eu estou aparecendo no telão grande e aqui, ó, no ladinho, eu me vejo e vejo 2 ou 3 de vocês só, tá? Eu quero que alguém fale para ver como vai ficar isso. Aqui, falando. É, Acho eu que. não vejo quem fala, ó. Aham. Então, nós vamos combinar o seguinte. Vamos fazer assim, eu acho que assim vai ficar legal, tá, Márcio? Quando vocês forem falar comigo, vocês digam quem é, porque daí eu perco o contato. Na minha tela aparece aqui só a Maria Jacira, o Matheus e o Márcio. Só, mais ninguém. Então, quando vocês forem falar comigo, antes aparecia todo mundo. Então, quando a pessoa falava comigo, eu sabia quem estava falando, certo? Agora eu não vou saber quem, vocês têm que dizer o nome, tá? Tá bom? Beleza? Não adianta escrever no chat. Tem uma opção. Beleza, é o que tá A falando. mão no Zoom. Tem uma opção para levantar a mão no Zoom. Só que essa opção de levantar a mão. No Zoom também tem? Eu achei que era só no Teams que tinha opção de levantar a mão. Deixa eu ver, vou compartilhar aqui para ver o chat. Aonde que fica essa opção, ô, criatura Cris? Aonde que fica essa opção de levantar a mão? Deixa eu ver se é na carinha. Ah, tem, é uma carinha ali, são os emotions que é bate palma e põe o polegar? Só isso que eu tô vendo. Bom, Aqui foi simples. Eu fui nos 3 pontinhos mais, tem levantar a mão e abaixar a mão. eu não. Aonde será que tá esses 3 pontinhos mais? Aqui, vamos ver se é aqui. Não. Eu não tenho os 3 pontinhos mais aqui. Nossa, aqui é para. Bom, de qualquer forma, eu ampliei bem e eu vou ficar na tela grande agora e vocês na pequena, e eu acho que isso facilita a vida. Peraí, que tô arrumando aqui, porque agora tem que arrumar ali no quadro, bababá, belezinha? Ficou show? Dá para enxergar bem? Bom, tá um pouquinho torto o seu quadro, mas tá tranquilo. O quadro não está torto. Não, isso, é o seu computador. Aí, Tá. bom, ótimo. Assim, ó. Agora fica bem centralizado, não fica? Tá mais? Tá bom assim. É que nós temos um problema que a minha mesa termina. Peraí. Vamos ver aqui. Ó, agora ficou legal, né? Não ficou tão torto, não parece que está tão torto. Ok. Tá. Quero saber se do trabalho vocês têm alguma dúvida ou se da prova vocês têm alguma dúvida e querem que eu corrija alguma dessas situações. Boa noite, Fábio. Não? Posso começar a matéria nova?
Pode fazer a questão que todo mundo errou do trabalho, professora. A Quem 4. falou? Eu, Márcio. Tá certo, Márcio. Então vamos lá. Questão que todo mundo errou. Não é que todo mundo tem errado, tá? Teve pessoas que acertaram, mas foi a questão com maior quantidade de erros que teve, certo? Questão 4, então. Do trabalho. A questão 4 do trabalho dizia que tinha... Deixa eu ver se eu estou com o trabalho aqui impresso ou se eu estou só com a correção do trabalho. São muitas folhas. Mas dizia o seguinte, a questão 4. Que tu tinha um N, que era 30. Desse 30, tu tinha 4 que apresentavam algum tipo de defeito, creio eu. Aí tu pegava a população era 30, 4 tinha algum tipo de defeito, tu pegava uma amostra de 10 e queria saber no item A qual a probabilidade desses 10 nenhum apresentar defeito. Era isso, certo? Tranquilo? Isso aqui, então, é uma... Peraí que tem gente entrando até agora, deixa eu aceitar na sala, ok. Isso aqui é uma hipergeométrica, tá? Então, uma hipergeométrica, como é que tu faz? Tu vai fazer Nzão menos R e Nzinho menos X. Aqui vai dar uma combinação. Vezes Rx a X sobre Nzão NN. Era assim que fazia essa. Logo, isso aqui vai ficar 26, 10 a 10, a combinação, vezes 400, vezes 30, 10 a 10. Quando tu faz essa combinação, esse valor aqui vai dar 53, 5.311.735 vezes 1, que é a combinação de 400, dividido por 30.045.015, que vai dar 0,1767. Essa era a questão A, 4A. Conseguiram entender como é que ficava? A gente tentou fazer isso aqui por Poisson, não sei por que resolveram fazer por Poisson isso aqui. Deu? Tudo tranquilo aí na casa de todo mundo? Bom, sim, pode falar. É o Kleber? Não, só para dizer que tá tudo ok. Tá. A letra B perguntava no máximo 3, certo? No máximo 3, a ideia é a seguinte, ó. Se tu quer no máximo 3, tu calcula o 4 e subtrai D1, né? Aí tu tem no máximo 3. Então, tu calcula x4 e subtrai do resto. E daí vai ficar 1 menos a probabilidade do x igual a 4. Mas do mesmo jeito, colocando x igual a 4. E a C, tu tem no mínimo 2. No mínimo 2, mínimo 2, tu pode fazer a probabilidade de ser 1 menos. Quem é que tu quer excluir? P de x0 mais P de x1. Então, P de x0 tu já tem aqui. Calcula a mesma coisa para x1. E daí subtrai do 100%. Certo? Essa aqui tem que dar 0,477 e essa aqui tem que dar 0,9923. É isso aí. Ficou claro?
Se vocês quiserem, como eu fiz essa aqui bem grandona, ó, explicando passo a passo, essas outras se fazem analogamente, só trocando o valor do X, mas se vocês quiserem, eu posso fazer também, tá? Estou aqui para esclarecer dúvidas. Tranquilo, gente? Bom, essa era a questão, então, assim, que teve maior quantidade de erros, tá? No trabalho. Teve a questão 3, que eu não... Teve alguns de vocês vocês colocaram lá as questões postadas, e o que eu observo dessas questões que vocês postaram? Várias questões, você está fazendo 4. Vários de vocês não postaram a questão 3. Eu vou fazer a questão 3, tá? Não postaram a questão 3. Então, não sei se esqueceram de postar a questão ou não postaram porque não sabiam, tá? Eu vou fazer... A questão 3 é uma multinominal, tá? Vou apagar aqui e vou fazer a questão 3. Posso apagar? Ok. Isso ainda do trabalho, tá? Vou botar um alquinho aqui que vai ser mais rápido o meu trabalho. Quem é que ainda está de quarentena em casa de vocês? E quem é que voltou a trabalhar já? Tô em casa. Vocês estão bem participativos hoje. Eu voltei, senhora. Voltei, mas a empresa parou novamente. E aí voltei para casa. Como é que Mas é? não, Max. Não, eu voltei a trabalhar, trabalhei 2 semanas, só que aí a empresa não tem para onde vender peças, né? Peças para montadoras. As montadoras estão paradas, então a empresa parou e os funcionários estão em casa. Certo. Entendi. Obrigada, Marcos. Quarentena, né? Estava me sentindo sozinha já aqui, entendeu? Ninguém responde o que eu pergunto, Marcos. Tá, olha só. Questão 3, então, que vocês vários não postaram nada. A questão 3, eu não me lembro bem, eu estou sem o enunciado aqui, mas eu me lembro que tinha uma produção A lá que era 44%. Eu vou botar com 0,44%. A B, que era 20%. E a C, que era 36%. Somatório disso aqui fecha o 100%, que era o tranquilo. Aí se pegava uma amostra de 6 e queria saber qual a probabilidade desta amostra de 6, 2 peças serem de A, 3 serem de B e uma ser de C. Uma multinominal, e isso fica claro que é uma multinominal. Por que fica claro que é uma multinominal? Porque eu estou com classificação, tá? Eu classifico A, B e C. Então, o que eu tenho aqui? Fatorial de 6 sobre fatorial de 2, fatorial de 3, fatorial de 1, vezes o percentual de A, que é 0,44, elevado na potência de quantos eu quero que estejam em A, elevado ao quadrado, vezes 0,20, que é a probabilidade de B, elevado na 3, vezes 0,36 elevado na 1. Então, está aqui a multinominal e os valores de cada um. Isso aqui fecha 60. Aqui fecha 0,1936. Aqui 0,008. E aqui 0,36. Quando a gente multiplica tudo isso, 0,3345. Essa é a probabilidade. Se eu escrever isso aqui em percentual, dá 3,345%. Alguns arredondaram para 3,35%, sem problema nenhum. Ficou clara a questão 3, que é uma multinominal. E por que multinominal? Acho que as provas são diferentes, a minha 3 não é assim. Isso não é prova, filhote, isso é o trabalho. Ah, é o trabalho. Tá bom, então, obrigado.
Isso é o trabalho 2, tá? Tranquilo? Tranquilo. Fazer, como todo mundo está naquele grupo do WhatsApp, eu vou tirar foto depois entre uma live e outra e eu vou postar todas as questões resolvidas lá no grupo do WhatsApp, tá? Então, posto as questões do trabalho e as questões da prova. As provas, realmente, elas eram diferentes, estavam em ordem diferente, alternativas tudo em ordem diferente. Aquilo ali abre um sistema randômico, vai tudo aleatório ali, tá? Tranquilo? Em relação à prova, acharam que a prova estava muito diferente do que a gente vê? Não, tava bem igual aos exercícios, bem parecido. Tava, né? Então, assim, ó, o que acontece ali com a prova? A prova, eu acho que é uma prova bem coerente com aquilo que a gente faz em sala de aula, né? E das listas. Sim. Certo, né, senhor? Bem tranquilo, Pro. Tá. Ô, senhora, uma pergunta só, voltando no assunto ali do PDF, ali, da foto. Fica melhor para ti se bater foto do exercício e botar em arquivo de foto mesmo? Em PDF fica pior? O ideal é fazer que nem o Kleber faz. Postar direto ali. Porque daí, quando tu coloca em foto do WhatsApp, por exemplo, tira uma foto WhatsApp e coloca ali, com a fotografia do WhatsApp, eu tenho que baixar foto por foto. E daí eu não consigo corrigir em cima da tua fotografia. A menos que eu baixe ela, abra um link, corrija, depois salve e retorne. Claro que eu não vou fazer tudo isso aí. Então, o que acontece? Alguns de vocês recebem comentários. Assim, você errou a questão tal e tal e tal. Não sei se é o teu caso. Quando eu faço a devolutiva dos teus trabalhos, você recebe como comentário? Isso, que eu mando em PDF, né? É. Então, assim, ó, se você só colocar o arquivo em anexo, sem zipar, sem PDF, eu consigo abrir ali e consigo corrigir em cima do teu trabalho. Então, tu recebe como se fosse um certo ou um errado. Do lado de cada questão, tu entendeu? Ah, tá, beleza. Vou começar a Isso mandar assim, mando então. pra ti. Hã? Vou começar a mandar assim, então. Eu acho que fica melhor isso para vocês, entendeu? Para que vocês consigam ter uma devolutiva melhor do que eu, cada um escrever. Não, para mim é melhor também, Fazer porque eu tenho que passar pequena. para PDF Hã? ainda. Para mim é melhor também, porque eu tenho que passar para PDF ainda. Eu pensei que ficava melhor para ti em PDF. Não. Ah? Tá? Belezinha. Bom, vou apagar isso aqui e a gente começa então a aula de hoje. Tranquilo? A aula de hoje, então, tem o assunto 7, que é teoria de estimação, e o assunto 8, que é a amostragem. Na realidade, se vocês forem ver, cada arquivo desses tem, acho que, 8 páginas. É alguma coisa muito bizarra. Não, um tem 5 e o outro tem 8, eu acho. Mas, assim, ó, são assuntos tranquilos de serem trabalhados, que envolvem pouco cálculo, tá? E que a gente vai conversar bastante. Vocês vão ver que não é uma coisa muito difícil. Ah, 2 assuntos grandes para trabalhar numa noite. Não, dá para fazer tranquilo, tá? Então, o assunto 7 fala em teoria de estimação. Então, o que é essa teoria de estimação? É quando a estimação é um processo que consiste em utilizar dados amostrais para estimar parâmetros populacionais desconhecidos. Então, eu posso ter uma estimativa pontual ou uma estimativa intervalar, tá? Então, uma pontual é quando eu tenho a média dessa estimativa. Geralmente, na estatística, a gente trabalha com uma estimativa intervalar, entre uma coisa e outra. Então, eu vou ter um intervalo fechado, tá? E eu vou dizer que a resposta está nesse intervalo fechado. Entendido? Então, quando eu falo ali, ó, vocês estão com um arquivo aí? Não posso fazer um compartilhamento de tela, se vocês quiserem. Só que vai ficar gravado o compartilhamento de tela. Eu não estou com o arquivo, vou abrir agora. Eu tô com arquivo também, professor. Todo mundo está com o arquivo?
e vocês podem ir ali, o arquivo está postado, abram aí no Note de vocês. Certo? Tá. Então, vamos lá. Então, começa assim, ó, parâmetro populacional. E daí começam os tipos de estimativas. Que vem nessa tabelinha aqui embaixo, ó. Certo? Então, várias tabelinhas, onde a gente vai trabalhar como funciona cada uma delas. Eu tentei escrever da maneira mais didática possível para que vocês entendam o que está acontecendo aí. Então, assim, tem ali, ó, parâmetro populacional, daí fala em média. Daí eu botei assim, ó, o que é pontual? Cada vez que eu paro e me aproximo aqui, é que alguém está pedindo para entrar na nossa sala, tá? Parece que fica esquisito, mas é que eu tenho que autorizar ali. Então, fica assim, ó, pontual. Daí tem um exemplo. Um americano médio consome 40 me perdi. Bom, um carro típico de 6 cilindros faz 15 milhas por galão. Isso é pontual. Eu digo que ele faz 15. Só que ser pontual é ter uma precisão absurda. Será que todos os carros 6 cilindros fazem exatamente 15 milhas por galão? Acho que não, né? Então, o que eu posso ter? Eu posso ter um intervalar. O que é o intervalar? Um carro típico de 6 cilindros faz entre 12 e 18 milhas por galão. Então, quando eu falo no intervalo, e eu tenho intervalo aqui, ó, eu tenho 12 a 18 milhas. Isso é o intervalar. O pontual tem que ser exatamente a média, o meião desse meu intervalo. Então, quando eu falo estimativa pontual, tem que ser o meio do meu intervalo. E daí, depois eu abro o intervalo, a mesma amplitude à direita e a mesma amplitude à esquerda. Então, quem é o meio disso? Faço a média aritmética aqui, ó. E é 15. Então, aqui é o pontual e aqui é o intervalar. Posso ter um intervalar maior? Posso. Quanto maior for o intervalo, menos confiável será o parâmetro que eu estou te dando. Concorda? Porque tu pergunta assim, ó, quanto rende o teu carro numa estrada? Quantos quilômetros por litro faz o teu carro numa estrada? E daí eu digo assim, ele faz 15 quilômetros por litro. Ok, pontual. Tá, mas me dá um intervalar. Ele faz intervalar de 14 a 16. De 15, 14 a 16 eu te dei um intervalo pequeno. Estou sendo confiável. Agora, se eu disser ele faz entre 9 e sei lá quanto, quando eu aumento essa amplitude no intervalo, eu perco a confiabilidade do que eu estou falando para vocês. Porque daí tu fica sem saber exatamente o que está acontecendo. Qual é o número exato. Quanto maior a exatidão que tu quiser dentro do teu processo em estatística, menor tem que ser o teu intervalar. Só que se tu sempre trabalhar com o teu pontual, tu coloca numa rigidez que é capaz de tu errar. Porque quando tu fala em estatística, tu fala em probabilidade. E a probabilidade nunca é 100%. Estão lembrados? Só é 100% da morte lá, da probabilidade. Então, tu tens que ter um intervalo, mas esse teu intervalo não pode ser de uma amplitude tão grotesca a ponto de tu perder o controle sobre aquilo que tu está falando. Daí tu perde a credibilidade da tua estatística. Eu consegui me fazer clara com o que eu estou falando para vocês? Sim? Sim. É uma diferença bem grande, né, senhora? Vai comprar um carro e o cara fala para ti que faz entre 12 e 18 km por litro. É uma diferença grande, né? Claro. E daí tu acaba dizendo assim, bom, como é que esse carro sofre uma variação tão grande? De 12 a 18, tu não quer saber disso, né? É a mesma coisa, imagina se tu tá fazendo uma aplicação financeira e tu pergunta pro cara, tá, qual é a rentabilidade dessa aplicação aqui? É uma aplicação de risco, qual é a rentabilidade? Se o cara te der pontual, o cara nunca vai te dar pontual, ele vai dizer assim, vai render por mês, sei lá, 1,3%, tá? Se der 1,2, tu vai lá e diz, cara, tu me disse que é para render 1,3%.
e está rendendo 1,2. Então, ele te dá um intervalar. Ah, existe uma oscilação aqui nessa aplicação. Ela é de risco, então ela pode ser entre 0,9 e 1,4. Já é uma amplitude grande. Agora, se o cara disser que é entre 0,5 e 1,5, esse intervalo dele é de 1 ponto percentual. Quem é que vai querer aplicar num cara que não consegue te dizer qual é a possibilidade dessa tua aplicação financeira com um intervalo menor? Então, não é válido, certo? Bom, proporção. Aí, aqui eu falei em pontual e intervalar, e daí eu tenho proporcional e eu posso ter aqui por percentual, né? Diz assim, 22% da população se opõe ao aumento do limite de velocidade. Bom, 22% é pontual. Mas eu posso abrir esse negócio no intervalo. Esse pontual tem que estar no meio do intervalo. Então, eu posso ter um intervalo com 1 ponto percentual para mais ou 1 para menos. Olha já como é que eu estou falando isso, né? Margem de erro. 1 ponto percentual a mais e 1 a menos. Então, posso estar entre 21% e 23%. Eu tenho um intervalo onde o 22%, que é o pontual, está no meio. Ou posso ter um intervalo com maior amplitude, de 20% a 24%. Aqui, qual é a amplitude do meu intervalo? 2 pontos percentuais. Aqui, qual é a amplitude do meu intervalo? 4 pontos percentuais. No momento que eu começo a aumentar esse intervalo, limite superior, e diminuir para o limite inferior, eu tenho um intervalo muito grande e um percentual, uma quantidade de percentual dentro da minha amplitude muito grande, que vai desmerecer todos os dados estatísticos que vão ser calculados em cima disso, certo? Depois também tem sobre desvio padrão, né? O desvio padrão da quilometragem de um pneu radial é de 200 milhas. É pontual. 200 milhas de desvio padrão. Porra, desvio padrão, né? De 200 milhas. Bom, posso ter um intervalo de desvio padrão aqui também. Então, eu posso dizer que o desvio padrão da quilometragem é de 1.500. Meu Deus. De 1.500 a diminuir a 2.500. Isso aqui eu já acho grande, esse intervalo. Tá? Mas é possível a gente dar dessa forma. Então, o intervalo de confiança há um intervalo de valores centrados na estatística de uma amostra, a qual julgamos com um risco de conhecimento de erro estar dentro do parâmetro da população. É o que eu li aqui, é o que está escrito em negrito abaixo das tabelas. E daí a gente vai aprender agora como calcular este intervalo. E daí, quais são os itens que são relacionados para que eu consiga calcular um intervalo interessante para que eu consiga concluir meu trabalho. Não sei quanto tempo a gente tem ainda de live, mas eu acho que ela vai cair a qualquer momento. 4 minutos e meio. 1 minuto e meio? Bom, aí 4. o padrão populacional conhecido. Quando o desvio padrão populacional é conhecido, as estimativas pontual, intervalar e em média populacional são. E daí vem uma fórmula. A fórmula é essa aqui, ó. Desvio padrão é igual ao desvio padrão dividido por N. Quem é este N aqui? Este N aqui nada mais é do que a quantidade de elementos que eu tenho. Poderia ser a minha amplitude aqui, tá? Então, como é que eu vou calcular? Tem uma fórmula para o cálculo dessa estimativa intervalar? Tem. O cálculo da estimativa intervalar é x mais ou menos Z crítico. Eu já vou explicar o que é esse Z crítico, é o intervalo de confiança que nós escolhemos quando a gente vai fazer um intervalo, tá? Um Z crítico vezes esse cara aqui, que é o desvio padrão, dividido pela raiz quadrada de N. Nossa, tem que tomar um fôlego, porque eu falei muito rápido. Então, na próxima live, a gente volta montando essa fórmula aqui. E eu falando a tabela do Z crítico. Nós vamos trabalhar com duas tabelas nesse assunto, a do Z e a do T. E a gente tem que deixar bem claro quando a gente utiliza a tabela Z e quando a gente utiliza a tabela T, certo?
Professora, só repete o que é o Z crítico aí mesmo. O Z crítico é a confiabilidade que tu queres ter. Então, se tu quer ter uma pesquisa ou um intervalo de confiança de 95% de confiança, aí tem uma tabela que te diz um coeficiente, um número que tu vai multiplicar, que é relacionado aos 95% de confiança. Se tu quer ter 90% de confiança nesse teu intervalo, é um outro coeficiente que tu vai aplicar. Tá? Tu nunca vai conseguir ter um Z crítico de... Não existe uma pesquisa que tu trabalhe com 100% de confiança, tá? Porque não existe pesquisas com 100% de confiança. Mas o que tu pode fazer? Tu pode trabalhar... Ali tem a tabelinha com 90, 95 e 99, que foi os valores que eu dei para vocês, tá? De 90%, que está aqui embaixo, ó, eu vou desenhar essa tabelinha, vou esperar com essa tabela desenhada aqui. 90% o Z crítico é de 1,65. De 95, 1,96. E de 99% de confiança é de 2,58. Tá? Então, são valores fixos que tu tens que trabalhar. E esse valor fixo vai ser um valor que tu vai multiplicar pelo teu desvio padrão e dividir pela raiz quadrada do tamanho da tua amostra. Certinho? Será que o Zoom vai nos dar mais tempo hoje? Não, tava 4 minutos, agora tá 1:20. Ah, eu entendi que faltava 1 minuto e daí eu saí, ó. Não cortou, eu falei 4 minutos. Ai, eu entendi 1 minuto e pouco. Bah, eu saí aqui, ó, falando muito rápido. Bah. Bom, vamos ver então essa tabela aqui. O horário da outra live logo atrás, não tem parada? Só entramos na segunda? É que assim, ó, eu tenho que ter parada, porque como eu gravo, eu tenho que deixar isso baixando para depois passar lá para o YouTube para transformar em link, tá? Em MP4 ali para transformar, para postar para vocês. Então, esse tempo de parada é o tempo que eu faço o Zoom carregar para mim o arquivo da gravação. Eu já tentei emendar e às vezes ele quebra no meio da gravação e ele não baixa toda a gravação. Então, por isso que eu dou... É 10 minutos para gravar, pastor? Hã? É 10 minutos para gravar, né? Depende do tamanho, depende de todo mundo que está tendo acesso a essa plataforma. Sabe? Às vezes eu já gravei uma aula contínua de 2 horas que ele baixou